O privilégio de ouvir o pastor Suhel Michelin. Ele é pastor em Santo Domingo, na República Dominicana, já há mais de 30 anos na Igreja Bíblica do Senhor Jesus Cristo, e um pastor muito influente ali na capital dominicana. Ele teve problemas na sua chegada e, graças à ajuda do doutor Uziel Santana, da Najuri, tivemos ajuda para a liberação do seu visto, e ele chegou essa noite para estar conosco. Pastor Suhel é autor de muitos livros, conferencista internacional, e a Fiel teve o privilégio de publicar este livro dele, Da Parte de Deus e na Presença de Deus. Nós, líderes e pregadores aqui, temos sido desafiados, confrontados na pregação fiel, e muitas vezes ficamos nos perguntando como fazer isso. Então, ontem tivemos a recomendação do livro do pastor Stewart, e temos também esse livro do pastor Suhel, um homem já experiente, há mais de 30 anos na mesma igreja, que tem aqui nos dá um destino importante na pregação, na medida em que ele nos revela que a pregação é feita na presença do próprio Deus. E o pregador precisa ter isso em mente enquanto prega. Então, a recomendação para você do livro. Vamos orar pelo pastor Suhel, pedir que o Senhor nos abençoe nessa noite, através do seu servo. Senhor, nós somos tão gratos ao Senhor, pelo que o Senhor já tem feito em nosso meio, como o Senhor já tem falado aos nossos corações, e se revelado a nós. Tu que és Deus sublime e supremo, tem se mostrado de maneira maravilhosa aqui nessa conferência. Obrigado, Pai. Nós bendizemos ao Teu nome, porque isso é graça do Senhor, é bondade do Senhor. Senhor, e em humildade nós suplicamos mais uma vez, que por Tua graça e misericórdia, o Senhor mais uma vez fale conosco, se mostre a nós. Mostre mais a nós do Senhor, para que possamos, ó Pai, imitar o nosso Salvador Jesus Cristo, sermos como aquele que nos salvou, ter a mente transformada para bendizer o Teu nome, glorificar o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus mesmo. Amém. Amén. Buenas noches, mis queridos hermanos. Se entendió. Lamento no hablar vuestro hermoso idioma. Lamento não falar o seu formoso idioma. Así que van a tener que escuchar la predicación a través de un traductor. Vocês vão ter que escutar a pregação através de um tradutor. Para mi esposa y para mí es un gozo estar por segunda vez aquí en Brasil. Para minha esposa e para mim é uma alegria estar pela segunda vez no Brasil. Y de manera particular en esta conferencia de Fiel. E de uma maneira especial nessa conferência fiel. Creo que la primera vez que hablamos con Tiago de estar aquí en esta conferencia fue hace como 3 años atrás. Acho que a primeira vez que eu falei com o Tiago sobre estar nessa conferência já fazem 3 anos. Pero finalmente, en la misericordia del Señor pudimos concretarla. Mas pela misericórdia do Senhor conseguimos concretizar isso. El tema que yo quisiera tratar con ustedes en esta noche O tema que eu quero tratar com vocês nessa noite es acerca de la santidad de Dios, é sobre a santidade de Deus, pero más particularmente acerca de nuestra pasión por el Dios Santo. mas particularmente acerca da nossa paixão pelo Deus Santo. Si tú eres pastor o predicador de la palabra, Se você é um pastor ou pregador da palavra, tú necesitas tener pasión por Dios. você precisa ter paixão por Deus. No podemos ministrar fielmente la palabra de Dios Não podemos ministrar fielmente a palavra de Deus si no tenemos pasión por Dios. se não temos paixão por Deus. Pero si tú no eres pastor, Mas se você não é pastor, si tú no eres predicador, se você não é pregador, si tú eres simplemente un cristiano salvado por la gracia de Dios, se você é simplesmente um crente salvo pela graça de Deus, tú necesitas pasión por Dios você precisa de paixão por Deus para vivir para Dios. para poder viver para Deus. Y yo les pido por favor que vayan conmigo al libro de Isaías, Então eu peço, por favor, que vocês olhem para o livro de Isaías el comigo, capítulo 6. capítulo 6.
Porque Isaías es el ejemplo de un hombre que vivió toda su vida bajo la influencia de la pasión por Dios. Porque Isaías é o exemplo de homem que viveu sua vida apaixonado por Deus. Y lo que quiero proponerles en esta noche E o que eu quero propor nessa noite es que es imposible que nosotros cultivemos pasión por Dios é que é impossível que nós cultivemos paixão por Deus si no entendemos la santidad de Dios. sem entender a santidade de Deus. Así que les pido por favor que vayan conmigo a Isaías capítulo 6. Então eu peço por favor que vocês olhem comigo Isaías capítulo 6. Nuestro hermano Leonardo va a leer los versículos 1 al 8. Eu vou ler os versículos 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envía-me a mim. Al profeta Isaías le tocó ministrar durante un tiempo de mucha decadencia moral, religiosa y política en la nación de Israel. Isaías ministrou durante um tempo de decadência moral, religiosa, política em Israel. Los gobernantes eran muy corruptos, Os governantes eram muito corruptos, el pueblo era muy o idólatra, povo era muito idólatra, los ricos explotaban a los os pobres ricos exploravam os pobres, y la cultura del entretenimiento se había expandido como un cáncer en medio de la e a sociedad. cultura do entretenimento se expandiu como um câncer no meio da sociedade. Lo único que parecía darle estabilidad a la nación era el reinado de Usías. A única coisa que parecia dar alguma estabilidade à nação era o reinado de Uzias. Usías era un líder político y militar muy poderoso y muy capaz. Uzias era um líder militar muito poderoso e capaz. Reinó sobre Judá por 52 años, Ele reinou sobre Judá por 52 anos, un tiempo similar al que Fidel Castro tuvo en Cuba. um tempo semelhante ao que Fidel Castro teve em Cuba. Lamentablemente dice en Segunda de Crónicas capítulo 26 versículo 16 Lamentavelmente, em 2 Crônicas 26:16, que al final de sus días, cuando llegó a ser fuerte, lemos que ao fim dos seus dias, quando ele chegou a ser forte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. seu coração se tornou tão orgulhoso que ele atuou Y corruptamente fue infiel al Señor su Dios. e foi infiel ao Senhor seu Deus. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. La palabra que se traduce aquí como infiel A palavra que se traduz aqui como infiel encierra la idea de afrontar la santidad de Dios traz a ideia de afrontar a santidade de Deus, o quedarse corto en cuanto a la adoración que nuestro Dios merece. ou não dar a Deus a adoração que ele merece. El éxito de Usías se le subió a la cabeza. O êxito de Uzias subiu para a cabeça. Él sabía que los reyes no debían llevar a cabo la función sacerdotal, Ele sabia que reis não deviam exercer a função sacerdotal, pero parece haber llegado a pensar que él era la excepción. mas ele pensou que era a exceção.
Usías olvidó que a pesar de sus éxitos como rey, Uzias esqueceu que apesar do êxito que tinha como rei, él era un pecador que necesitaba un mediador entre él y el Dios de Israel. ele era um pecador que precisava de um mediador entre ele e o Deus de Israel. Él necesitaba un mediador que lo representara delante de Dios. Ele precisava de um mediador para representá-lo diante de Deus. Y cuando los sacerdotes trataron de impedir que traspasara ese límite, E quando os sacerdotes tentaram impedir que ele ultrapassasse esse limite, dice en la escritura que Usías se llenó de ira a Escritura diz que Uzias se encheu de ira. y Dios lo castigó con lepra hasta que murió. E Deus castigou com lepra até que ele morreu. En aquellos días la lepra era una sentencia de muerte. Naqueles dias a lepra era uma sentença de morte. De manera que el rey que había traído algo de estabilidad a la nación De modo que o rei que trouxe estabilidade para a nação desaparecía del escenario político como un arrogante cubierto de vergüenza. saiu do cenário político como um homem arrogante e coberto de vergonha. Y ese fue el año en que Isaías tuvo esta visión que marcó el inicio de su E ministerio. esse foi o ano que Isaías teve a visão que marcou o início do seu ministério. Dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al No Señor. versículo 1 diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A partir de ese momento Isaías predicó fielmente la palabra de Dios durante casi medio siglo. A partir desse momento, Isaías pregou fielmente a palavra de Deus por quase meio século, Hasta que, según la tradición, fue asesinado brutalmente por el rey Manasés, até que, segundo a tradição, ele foi assassinado brutalmente pelo rei Manassés, cortado en dos con una sierra. dividido, cortado em dois com uma serra. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que se requiere para llegar a tener tal pasión por Dios E perguntamos o que é preciso ter para obter essa paixão por Deus, que le permita a un ser humano común y corriente predicar la palabra por casi 50 años a paixão que permite um homem comum e corrente pregar a palavra de Deus por quase 50 anos, en medio de tanta apostasía, en medio de tanta corrupción moral? em meio a tanta apostasia e corrupção moral? ¿Qué es lo que se requiere para que hombres y mujeres como tú y como yo O que é preciso para que homens e mulheres como você e eu seamos librados de las trivialidades de este mundo sejamos livres das trivialidades do mundo y vengamos a ser hombres y mujeres apasionados con el Dios del Evangelio? e sejamos homens e mulheres apaixonados pelo Deus do Evangelho? Yo creo que en este pasaje nosotros encontramos la respuesta. Eu acredito que a resposta nós encontramos nessa passagem. En primer lugar, para desarrollar ese tipo de pasión, Em primeiro lugar, para desenvolver esse tipo de paixão, nosotros necesitamos una elevada visión de la persona de Dios. nós precisamos de uma visão elevada acerca da pessoa de Deus. O si quieren ponerlo de otro modo, Ou, dizendo de outra forma, nosotros necesitamos ver al Dios Santo supremamente exaltado. nós precisamos ver o Deus Santo supremamente exaltado. Exaltado por encima de todos los poderes de este mundo. Exaltado acima de todos os poderes deste mundo. Exaltado por encima de todo lo creado. Exaltado acima de tudo que é criado. Vean una vez más los versículos 1 al 4. Veja mais uma vez os versículos 1 ao 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime. Sus faldas llenaban el templo. A cauda do seu manto enchia o templo. Por encima de él había serafines. Sobre ele havia uns serafins. Cada uno tenía 6 alas. Cada deles tinha 6 asas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Y el uno al otro daba voces diciendo: Um ao outro gritava dizendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda a terra está cheia da sua glória. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Os umbrais das portas estremeceram com a voz do que clamava. Y la casa se llenó de humo. E a casa se encheu de fumaça.
Isaías está experimentando aquí algo similar a lo que experimentó Moisés en el monte Sinaí. Isaías está experimentando algo parecido com o que Moisés experimentou no Monte Sinai, Con la excepción de que Moisés está delante de una zarza ardiendo, com a exceção de que Moisés estava diante de uma sarça ardendo. Isaías, en cambio, se encuentra de repente en un servicio de adoración en la corte celestial. Mas Isaías de repente se encontra num culto de adoração na corte celestial. Y cada uno de los detalles que se le permite experimentar en esta visión E cada dos detalhes que são permitidos que ele experimente nessa visão tienen la intención evidente de hacerle percibir a Isaías la suprema exaltación de Dios como el Rey soberano del universo. tem a intenção evidente de fazer com que Isaías perceba a suprema exaltação de Deus como Rei soberano do universo. Él está sentado sobre un trono alto y sublime, Ele está assentado sobre um alto trono e sublime, por encima de todos los tronos de este mundo. sobre todos os tronos deste mundo. Sus faldas, A orla das suas vestes, literalmente el dobladillo de sus ropas reales, literalmente a bainha das suas vestes reais, llenaban el templo. enchiam o templo. Cuando Isabel II fue coronada como reina de Gran Bretaña, Quando Elizabeth II foi coroada como rainha da Grã-Bretanha, en el año em 1953, 1953, la cola de su vestido estaba hecha de terciopelo y de armiño. a cauda do seu vestido estava feito de veludo e arminho. Medía 36 pies de largo. Tinha 36 pés de comprimento. Era tan pesada la cola del vestido A cauda do vestido era tão pesada que se necesitaban 6 damas reales para poder cargar la cola. que ela precisou de 6 damas reais para carregar aquela cauda. Los vestidos reales suelen ser un símbolo de grandeza y de poder. Vestidos reais costumam ser um símbolo de grandeza e poder. Pero Isaías nos está diciendo aquí en el texto Mas Isaías está dizendo aqui no texto que el ruedo de la ropa imperial del Señor que as bordas da roupa imperial do Senhor era tan abundante que llenaba todo el templo de Jerusalén. era tão grande que enchia todo o templo de Jerusalém. Ahora, no trates de imaginar lo que Isaías está viendo. Agora, não tente imaginar o que Isaías está vendo. Esta descripción no está en el texto para que tú y yo tratamos de entender o de imaginar, lo que Isaías estaba viendo en esta visión. Essa descrição não está no texto para que você e eu tentemos imaginar o que Isaías estava vendo aqui. Pero Dios quiere que tú y yo lleguemos a entender que ningún monarca terrenal, Mas Deus quer que você e eu entendamos que nenhum monarca terrenal, por poderoso que sea, por mais poder que tenha, puede compararse siquiera con la realeza, el esplendor y la majestad de nuestro Dios. pode sequer ser comparado com a realeza, a majestade e o resplendor de Deus. Él es infinitamente glorioso, Deus é infinitamente glorioso, Él es infinitamente esplendoroso, é infinitamente Él es esplendoroso, infinitamente poderoso. é infinitamente poderoso. La estabilidad del universo depende de su reinado absoluto y eterno. A estabilidade do universo depende do seu governo absoluto e eterno. Los reyes vienen y van como Usías. Os reis vêm e vão como Uzias. Tarde o temprano terminarán convirtiéndose en un recuerdo histórico. Cedo ou tarde eles serão apenas uma lembrança na história. Pero nuestro Dios sigue siendo quien Él es Mas o nosso Deus continua sendo quem é. y manteniendo bajo su control desde las estrellas más grandes de nuestras galaxias, Y de man- todas las galaxias del E universo, mantendo sob seu controle as maiores estrelas da galáxia e de todo o universo. hasta los virus más pequeños que no se pueden ver a simple vista. E até os menores vírus que não podem ser observados a olho nu. Él es el Dios que dice en Isaías capítulo 46, versículo 10, Ele é o Deus que diz em Isaías 46:10, mi consejo, mi decreto permanecerá, o meu conselho, o meu decreto permanecerá. yo haré todo lo que quiero. Eu farei tudo o que eu quero. Ningún congreso celestial tiene que aprobar las decisiones de Dios. Nenhum congresso celestial tem que aprovar as decisões de Deus. Nuestro Dios reúne en sí mismo
Nosso Deus tem nele mesmo, en un grado absoluto, em grau absoluto, el poder legislativo, el poder judicial y el poder o ejecutivo. poder legislativo, executivo e judiciário. Pero Isaías vio también Mas Isaías também viu a un grupo de seres angelicales rodeando el trono, llamados serafines, grupo de seres angelicais rodeando o trono, chamados de serafins, y que alababan a Dios. e que louvavam a Deus. Esta palabra que se traduce como serafines en nuestro texto Essa palavra traduzida como serafim no nosso texto transmite la idea de algo fiero y temible. transmite a ideia de algo feroz e terrível. Probablemente los serafines sean las criaturas más poderosas y más majestuosas que Dios haya hecho. Provavelmente os serafins sejam as criaturas mais majestosas e poderosas que Deus fez, Porque son las que están más cerca del trono de Dios. porque são aquelas que estão mais próximas do trono de Deus. Sin embargo, dice el texto que aún ellos deben cubrir sus rostros en la presencia de Dios en señal de reverencia. Porém, o texto diz que até eles têm que cobrir os rostos diante de Deus em sinal de reverência. No hay nada trivial en el concepto que los serafines tienen acerca de Dios. Não existe nada de trivial no conceito que os serafins têm acerca de Deus. Lo único que ellos dejan al descubierto son sus bocas para poder alabar a Dios. A única coisa que eles deixam descobertas são suas bocas para louvar a Deus. Dice en el versículo 3 que los serafines alababan a Dios diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O versículo 3 diz que eles falavam um ao outro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. En las escrituras se usa la repetición cuando se quiere enfatizar algo. Nas escrituras é utilizada a repetição quando se quer enfatizar algo. Lo mismo que hacemos nosotros hoy cuando subrayamos una palabra É a mesma coisa que a gente faz hoje quando sublinhamos uma palavra o cuando la escribimos en negrita. ou quando escrevemos em negrito. Pero cuando se usa una triple repetición en el hebreo, Mas quando existe uma repetição tripla em hebraico, se está queriendo resaltar una idea de la manera más enfática posible. se quer ressaltar uma coisa da maneira mais enfática possível. Así que lo que los serafines están haciendo aquí Então, o que os serafins estão fazendo aqui es declarar en una forma superlativa é declarar de forma superlativa que no hay nada ni nadie en todo el universo que se iguale a nuestro Dios. que não existe nada em todo o universo que possa ser igualado a Deus. Este es el único atributo que se repite 3 veces de Dios en la Biblia. Esse é o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes na Bíblia. Nuestro Dios es amor, Nosso Deus é amor, pero la Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. mas a Bíblia não diz que Deus é amor, amor e amor. La Biblia no dice que Dios es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. A Bíblia não diz que Deus é todo-poderoso, todo-poderoso, todo-poderoso. Pero sí dice que Él es santo, santo, Mas santo. diz que Ele é santo, santo e santo. Esta palabra significa cortar o separar. A palavra santo significa cortar ou separar. Y lo que intenta comunicar es que nuestro Dios está muy por encima de todas las cosas creadas por Él. E o que essa palavra quer comunicar é que Deus está muito acima de todas as coisas que Ele criou. La santidad de Dios lo coloca a Él en una categoría aparte. A santidade de Deus o coloca em uma categoria separada. No hay nadie como Él. Não existe ninguém como Ele. La palabra que deberíamos usar, pero lamentablemente no se usa mucho en el día de hoy, A palavra que deveríamos usar e lamentavelmente não é muito utilizada nos dias de hoje, por lo menos no en español, no sé en portugués, pelo menos não é utilizada em espanhol, não sei em português, pero es la palabra trascendente. mas é a palavra transcendente. Nuestro Dios está elevado, infinitamente elevado, muy por encima de todo el universo Nosso creado. Deus está elevado, infinitamente levantado, alçado sobre tudo que Ele criou. Él está infinitamente separado de todo lo que no es Dios. Ele está infinitamente separado de tudo que não é Deus. Él no puede ser colocado en ninguna categoría en la que se incluya algo más que no sea Dios. Ele não pode ser colocado em nenhuma categoria
dia em que se inclua alguma outra coisa que não seja Deus. Porque Él es supremamente incomparable. Porque Ele é supremamente incomparável. Él es únicamente único. Ele é unicamente único. Esa es la idea que los serafines nos intentan comunicar al decir que Él es santo, santo, santo. Essa é a ideia que os serafins querem comunicar quando dizem que Ele é santo, santo e santo. Solo Él es Dios. Somente Ele é Deus. Mis hermanos, hoy día en las iglesias evangélicas Meus irmãos, nos dias de hoje, nas igrejas se evangélicas, tiende a sobreenfatizar la presencia de Dios en medio de su pueblo. nós enfatizamos demais a presença de Deus no meio do povo. Pero pocas veces se nos habla de su trascendencia, Mas poucas vezes é falado acerca da transcendência de Deus, de su infinita grandeza, acerca da infinita grandeza de de Deus, su gloriosa da majestad. sua gloriosa majestade. Irónicamente, mis hermanos, eso no nos permite apreciar en su justo valor la presencia de Dios. Ironicamente, isso não nos permite apreciar todo o valor da presença de Deus. Porque es abrumador pensar que un Dios como el nuestro realmente sea cercano a su pueblo. Porque é terrível pensar que um Deus tão grande como o nosso seja realmente próximo do seu povo. Creo que fue el teólogo R.C. Sproul que preguntó una vez, Creio que foi R.C. Sproul que perguntou certa vez: ¿qué es más parecido a Dios, un gusano o un serafín? o que é mais parecido com Deus, um verme ou um serafim? ¿Qué tú crees? O que você acha? ¿Qué es más parecido a Dios, un gusano o un serafín? O que parece mais com Deus, um verme Nenhum ou um dos serafim? Nenhum dos dois. Cuando Dios es la tabla de comparación, Quando Deus é o padrão, é a medida, ni siquiera los serafines están cerca de Él. nem os serafins se aproximam dele. Él es santo. Ele é santo. Ahora, algo interesante que debemos notar en la Escritura Agora, algo interessante que devemos notar na Escritura es que la santidad de Dios es uno de esos atributos que los teólogos llaman atributos comunicables é de que a Dios. santidade de Deus é um desses atributos que os teólogos chamam de atributos comunicáveis de Dios Deus. nos llama en su palabra a ser santo porque Él es santo. Deus, na sua palavra, nos chama a ser santos porque Ele é santo. Hay otros atributos de Dios que no son comunicables. Há outros atributos de Deus que não são Él comunicáveis. es todopoderoso. Ele é todo-poderoso. Él es omnisciente. Ele é onisciente. Él es soberano. Ele é soberano. Y Dios no te pide ni a ti ni a mí que seamos todopoderosos, E Deus não pede a você ou a mim que sejamos todo-poderosos, ni que seamos omniscientes, nem que a gente seja onisciente, ni que seamos santos, Ni- ni que seamos soberanos. nem que sejamos Soberanos. soberanos. Lo irónico de esto es que tú y yo queremos los atributos incomunicables. O irônico disso é que eu e você queremos os atributos incomunicáveis. Yo no sé tú, pero yo quisiera ser todopoderoso. Eu não sei você, mas eu queria ser todo-poderoso. Pero Dios no me llama a mí a ser todopoderoso. Mas Deus não me chamou para ser todo-poderoso. Ahora Dios sí nos llama a ti y a mí a ser santos. Agora Deus chama a você e a mim para sermos santos. Sed santos porque yo soy santo. Sede santos porque eu sou santo. Por otra parte, los serafines resaltan el hecho de que Dios ha llenado toda la tierra de su gloria. Por outro lado, nos chama a atenção o fato de que Deus encheu toda a terra com a sua glória. Mis hermanos, no existe un solo lugar en todo el planeta Tierra y en todo el universo Não existe, meus irmãos, um só lugar em todo o universo ou em todo o planeta Terra que no se encuentre bajo el poder y la autoridad de Dios. que não esteja sob o poder e a autoridade de Deus. Y para añadir todavía algo más de terror al corazón de Isaías, E para acrescentar um pouco mais de terror ao coração de Isaías, dice en el versículo 4 que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamava. diz aqui que os umbrais das portas tremeram com a voz do que clamava. La voz de un solo serafín A voz de um serafim apenas hizo temblar los cimientos de este edificio tan monumental. fez tremer os alicerces deste monumental edifício. Piensen en unos 500 aviones F-35 volando atronadoramente delante del séquito presidencial. Pensem em uns 500 aviões F-35 voando e fazendo barulho junto com o cortejo presidencial. Y van a tener una idea muy débil de lo que Isaías escuchó
ese día. E você vai ter então uma ideia muito fraca do que Isaías escutou nesse dia. Y por si todo eso fuera poco, E como se tudo isso não fosse suficiente, también se nos dice que toda la casa se llenó de humo. também é dito que toda a casa se encheu de fumaça. Muy probablemente con el humo del incienso que solía usarse en el templo en el contexto de los sacrificios. Provavelmente era a fumaça do incenso que era utilizado no templo no contexto de sacrifícios. Mi hermano amado, Meu irmão amado, mi hermana amada, minha amada irmã, ¿tú quieres ser apasionado con Dios? você quer ser apaixonada por Deus? Tú necesitas tener esta visión de Dios. Você precisa dessa visão de Deus. Este es el tipo de visión que yo suelo llamar antitrivialidad. Esse é o tipo de visão que eu costumo chamar de antitrivial. ¿Ustedes creen que cuando Isaías salió del templo ese día, Vocês acreditam que Isaías, quando saiu do templo neste dia, llegó amargado a la casa porque un hermano no lo saludó en el templo? ele chegou em casa revoltado porque teve um irmão que não cumprimentou ele na igreja? O tal vez se miró en el espejo y pensó que tenía unas libras de más. Ou talvez ele olhou no espelho e disse, parece que tem muita ruga aqui? Esta visión es antitrivialidad. Essa visão é antitrivial. Pero si nosotros queremos tener pasión por Dios, Mas se nós queremos paixão por Deus, no solamente necesitamos una visión elevada de la grandeza de Dios y de la santidad de Dios, não somente precisamos de uma visão elevada da santidade e da grandeza de Deus, sino que necesitamos ver también en su justa dimensión la fealdad de nuestro pecado. mas precisamos ter também uma correta dimensão de quão horroroso é o nosso pecado. Tú y yo necesitamos una correcta visión de la fealdad de nuestro pecado. Você e eu precisamos de uma visão da feiura do nosso pecado. Vean el versículo 5. Veja o versículo 5. Entonces dije, ay de mí, Então eu disse, ai de mim, que soy muerto, que estou morrendo, porque siendo hombre inmundo de labios porque sendo um homem de lábios impuros y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, e habitando no meio de um povo que tem lábios imundos, han visto mis ojos al rey, meus olhos viram o Rei, Jehová de los ejércitos. Jeová dos exércitos. Si ustedes leen los primeros 5 capítulos del libro de Isaías, Se vocês leem os primeiros 5 capítulos do livro de Isaías, se van a dar cuenta que Isaías había estado pronunciando una cadena de juicios sobre los habitantes de Judá por sus pecados. vocês perceberão que Isaías está dando uma sequência de juízos sobre Judá por causa do seu pecado. Hasta el momento había pronunciado 6 ayes contra la nación de Israel. Até esse momento ele havia pronunciado 6 ais contra a nação de Israel. Pero ahora que ha visto este cuadro tan impresionante de la majestuosa santidad de Dios, Mas agora, diante desse quadro da majestosa santidade de Deus, Isaías se da cuenta que el séptimo ay estaba reservado para él. Isaías percebe que o 7º ai estava reservado para ele. Ay de mí. Ai de mim! La tendencia del corazón humano A tendência do coração humano es la de ver los pecados de otros como peores que los nuestros. é ver o pecado dos outros como piores que os nossos. ¿No es así? Não é assim? Pero cuando Isaías vio la gloria de Dios, Mas quando Isaías viu a glória de Deus, lo primero que le saltó a la cara fue su propio a pecado. primeira coisa que ele viu foi o seu próprio pecado. Ese es el resultado de entrar en contacto con el Dios vivo y verdadero. Esse é o resultado de entrar em contato com Deus vivo e verdadeiro. Isaías se sintió literalmente deshecho. Isaías se sentiu literalmente destroçado. Su pecado lo había permeado de tal manera O pecado dele tinha permeado seu ser de tal forma que había manchado incluso el instrumento que él usaba para servir a Dios. que manchou inclusive o instrumento que ele usava para servir a Deus. Pastores y predicadores que están aquí en esta noche, Pastores e pregadores que estão aqui nessa noite, tú y yo usamos nuestra boca para predicar la palabra de Dios. você e eu usamos a boca para falar a palavra de Deus. Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Mas a Bíblia diz que a boca fala da abundância, do que o coração está cheio. Nuestra boca es una expresión de las maldades y pecados que todavía moran en nuestro corazón. Nossa boca é uma expressão da maldade que ainda mora no nosso coração. Isaías pudo haber dicho muchas cosas ese día, Isaías disse muitas coisas nesse dia, pero él vio sus labios como algo
inmundo. mas ele vê os seus lábios como algo imundo. Ahora, ¿notaron algo interesante aquí, hermanos? Agora, vocês percebem uma coisa interessante aqui, irmãos? Dice en el Antiguo Testamento que los leprosos debían ir por las calles gritando, inmundo, inmundo. O Antigo Testamento diz que os leprosos deviam sair pelas ruas gritando, imundo, imundo. ¿De qué murió el rey Usías? De que foi que morreu o rei Uzias? Usías murió de lepra. Uzias morreu de lepra. De manera que lo que Isaías nos está diciendo aquí De forma que o que Isaías está dizendo a nós aqui es que cuando él se enfrentó con la santidad de Dios, se vio a sí mismo como un leproso moral. é que ao ser confrontado com a santidade de Deus, Isaías se vê como um leproso moral. Mi hermano pastor, ¿alguna vez tú te has visto de esa manera? Meu irmão pastor, você alguma vez se viu dessa maneira, ¿Como un leproso moral? como um leproso moral, ¿Como una persona corrupta por causa de sus pecados? como uma pessoa corrupta por causa do pecado? Si alguna autojusticia quedaba todavía, si algún vestigio de justicia quedaba en el profeta Se Isaías, ainda existia algum resquício de autojustificação em Isaías, en ese momento quedó completamente demolido. nesse momento caiu tudo por terra. Pero gracias al Señor que nuestro texto no termina allí. Mas graças a Deus o texto não termina aqui. Esta visión aterradora que Isaías tuvo en el templo Essa visão aterradora que Isaías teve no templo y que puso en evidencia su propio pecado, e que evidenciou o seu próprio pecado, es lo que sirve de trasfondo para resaltar la gracia perdonadora de Dios. é um transfundo que ressalta a graça perdoadora de Deus. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto. ¿Tú quieres ser una persona apasionada con Dios? Você quer ser uma pessoa apaixonada por Deus? Tú necesitas Então llegar a comprender você precisa compreender el Evangelio de Jesucristo. o Evangelho de Jesus Cristo. Tú necesitas abrazar por la fe el perdón que Él nos otorga de pura gracia. Você precisa, pela fé, abraçar o perdão que Ele nos dá por sua pura graça. Vean el versículo 6. Veja o versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, Um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, tomado del altar con unas tenazas. que tirou do altar com uma tenaz. Nuestro Dios es fuego consumidor, Nosso Deus é fogo consumidor, pero también es un fuego purificador. mas também é fogo purificador. Este carbón estaba tan candente que los serafines no podían tomarlo en sus propias manos. Essa brasa estava tão quente que os serafins não podiam tocá-la com as próprias mãos. Sin embargo, Porém, lo que hizo este serafín o que esse serafim fez es que tomó este carbón Fue tomado con las tenazas foi pegar a tenaz, pegar esse carvão y tocando con él sobre mi boca dijo, e tocando minha boca com ela disse: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Cuando Dios abre nuestros ojos para que veamos cuán santo Él es y cuán pecadores somos Quando nosotros, Deus abre nossos olhos para que vejamos quão santo Ele é e quão pecadores somos nós, no lo hace para destruirnos, lo hace para darnos vida. Ele não faz isso para destruir-nos, mas para que tenhamos vida. Él es supremamente trascendente, como vimos hace un momento, Ele é supremamente transcendente, como vimos agora há pouco, pero al mismo tiempo es un Dios de gracia. mas ao mesmo tempo Ele é um Deus de graça. Es un Dios que se acerca a nosotros con la disposición de concedernos el perdón de todos É nuestros um Deus que pecados se aproxima de nós com a clara intenção de nos conceder o perdão por todos os nossos pecados, a través de un sacrificio expiatorio. através de um sacrifício expiatório. El hecho de que ese serafín haya tomado del altar un carbón encendido para purificar a Isaías O fato do serafim tomar com a mão tomar essa brasa para purificar Isaías nos indica que un sacrificio acaba de ser hecho en el templo. nos mostra que um sacrifício acabara de acontecer no templo. Un sacrificio que prefigura la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Um Calvario. sacrifício que prefigura a morte de Jesus na cruz do Calvário. Mis hermanos, Dios no se hace de la vista gorda con respecto al pecado del hombre, Meus irmãos, Deus não faz vista grossa com o pecado do homem, sino que Él hizo provisión para que ese pecado pudiera ser perdonado mas Ele fez uma provisão para que esse pecado fosse perdoado, sin pasar por alto su justicia perfecta, sem ignorar a sua perfeita justiça, su santidad. a sua santidade. Él es el
justo y el que justifica. Ele é ao mesmo tempo justo e aquele que justifica. De manera que no podemos desconectar el amor de Dios de la santidad de Dios. De forma que não dá para separar o amor de Deus e a santidade de Deus. Dios no vino a Isaías preocupado por su autoestima. Deus não veio até Isaías preocupado pela autoestima dele. Oh, no, Isaías, tú has entendido mal. Ai não, Isaías, você entendeu errado. Lamento mucho que te hayas sentido tan miserable. Ai, que pena que você tenha se sentido assim tão miserável. Porque en realidad tú eres lo mejorcito que hay en esta sociedad. Porque você é o melhorzinho que está tendo nessa sociedade. No, a Dios no le importa la autoestima de Isaías. Não, Deus não se importou com a autoestima de Isaías. Ni la tuya tampoco. Nem se importa com a tua. Más bien le hace ver a Isaías que a pesar de toda su maldad, Mas ele faz com que Isaías veja que apesar de toda a sua maldade, Él ha hecho provisión para perdonarnos y para purificarnos. ele fez uma provisão capaz de nos perdoar e nos purificar. Porque tú y yo necesitamos las dos cosas. Porque eu e você precisamos das duas coisas. Necesitamos perdón, Precisamos de perdão, pero también necesitamos purificación. mas também precisamos de purificação. Imagínate que has estado en el patio de tu casa cavando zanjas todo el día. Imagine você no jardim da sua casa, cavando um buraco o dia todo. Ya en la tarde estás completamente sucio de pies a cabeza. Então, chega à tarde e você está sujo da cabeça aos pés. Pero tú tienes un compromiso esa noche. Mas nessa noite você tem um compromisso. Tienes una cena con alguien muy Você importante. vai jantar com alguém muito importante. ¿Sería lógico que tú te dieras una buena ducha Seria lógico você tomar um bom banho y te pusieras la misma ropa con la que estuviste cavando? e depois colocar a mesma roupa suja que você usou quando estava cavando? ¿O qué tal si tú te pones una ropa nueva, Ou imagina então que você coloque uma roupa nova, pero no te diste ninguna ducha? mas você não tomou banho. Las dos cosas son ilógicas. As duas coisas são ilógicas. Tú necesitas ropa limpia, Você precisa de roupa limpa, pero también necesitas una buena ducha. mas também precisa de um bom banho. Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho por nosotros por causa de nuestro pecado. Isso é exatamente o que Deus fez por nós por causa do nosso pecado. Eso es lo que tú y yo necesitamos para poder presentarnos delante de la presencia de un Dios 3 veces santo. Isso é o que você e eu precisamos para entrar na presença de um Deus 3 vezes santo. Necesitamos una buena ducha Precisamos de um bom banho y necesitamos ropa nueva. e precisamos de roupa nova. Dios nos ha provisto ambas cosas en el Señor Jesucristo. Deus nos deu as duas coisas em Jesus Cristo. Su sangre nos limpia de todo pecado Seu sangue nos limpa de todo pecado. y al mismo tiempo Dios nos viste con la ropa de gala de la justicia E perfecta ao de su Hijo. mesmo tempo Deus nos veste com roupas de gala da justiça do seu Filho. ¿Y cómo reacciona Isaías ante la gracia perdonadora de Dios? E como reagiu Isaías diante da graça perdoadora de Deus? Mis hermanos, ¿cómo deberíamos reaccionar nosotros ante la extraordinaria noticia del Evangelio? Meus irmãos, como nós deveríamos reagir diante da extraordinária notícia do Evangelho? La extraordinaria noticia de que ese Dios infinitamente trascendente, Essa- infinitamente majestuoso y perfectamente puro, Essa notícia de que Deus transcendente, majestoso e perfeitamente puro ha decidido perdonar todos nuestros pecados al precio de la vida de su Hijo. decidiu perdoar-nos pelo preço da vida do seu Filho. Eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado. Isso nos leva ao nosso quarto ponto. Si queremos tener pasión por Dios, Se queremos ter paixão por Deus, nosotros necesitamos abrazar, asumir el gozoso privilegio de servirle. nós precisamos assumir a alegria do privilégio de servir. Versículo 8. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: ¿a quién enviaré? A quem enviarei? ¿Y quién irá por E nosotros? quem irá por nós? Decía Carl Henry, un erudito del siglo XX, Dizia Carl Henry, Carl Henry que Dios en su palabra nos permite que Deus nos entrar en su permite, privacidad. na sua palavra, entrar na sua privacidade. Dios le está permitiendo a Isaías escuchar una conversación entre las 3 personas de la Trinidad. Deus permite que Isaías escute uma conversa entre as 3 pessoas da Trindade. ¿A quién enviaré? A quem enviarei? Un solo Dios. Yo, ¿a quién enviaré? Um só Deus. A quem enviarei? ¿Y quién irá por nosotros? E quem irá por nós?
por supuesto, Dios no necesita plantearse ese tipo de preguntas. É claro que Deus não precisa fazer esse tipo de perguntas. Él lo sabe todo. Ele sabe de tudo. Pero Él desea poner una inquietud en el corazón de Isaías. Mas ele deseja colocar uma inquietação no coração de Isaías. Hay algo que Él debía hacer. Há algo que Isaías debe fazer. No porque Dios lo necesitara, Não porque Deus precise disso, sino porque en su gracia y en su bondad, Dios quería darle a Isaías el enorme privilegio de ser parte de su obra. mas porque na sua graça e bondade Deus queria dar a Isaías o privilégio de ser parte da sua obra. El mismo privilegio que tú y yo tenemos en Cristo. O mesmo privilégio que você e eu temos em Cristo. ¿A quién enviaré? A quem enviarei? ¿Quién irá por nosotros? Quem irá por nós? ¿Cómo reacciona Isaías? Como reage Isaías? Bueno, déjeme decirle cómo yo hubiera reaccionado. Bom, deixe dizer como eu teria reagido. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? A quem enviarei? Quem irá por nós? ¿A dónde, Señor? Onde, Senhor? ¿Y hacer qué? E fazer o quê? Isaías no preguntó absolutamente nada. Isaías não perguntou nada. Él simplemente dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ele simplesmente disse, estou aqui, envia-me a mim. Y no fue en un tono heroico. E não foi com um tom heróico. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Estou aqui, me envie a mim. No, por favor, Señor, Não, é por favor, Senhor. envíame a mí. Por favor, me envie. Yo no sé qué es lo que tú quieres que yo haga. Eu não sei o que o Senhor quer que eu faça. Yo no sé por cuánto tiempo. Eu não sei por quanto tempo. Pero por favor, Señor, darme el privilegio de Mas, enviarme a mí. por favor, me dê o privilégio de ser enviado. ¿Qué fue lo que movió a Isaías a reaccionar de ese modo? O que move Isaías a reagir dessa forma? Hermanos, no piensen en los personajes de la Biblia como los héroes de Marvel. Irmãos, não pensem nos personagens da Bíblia como heróis da Marvel. No eran superhéroes. Não eram super-heróis. Isaías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Isaías era um homem sujeito a paixões semelhantes às que nós temos. Él tenía que luchar con las mismas tentaciones y con los mismos temores que tú y que yo. Ele lutava com as mesmas tentações e temores que você e eu. Pero él acaba de experimentar la gracia del Mas Evangelio. ele acaba de experimentar a graça do Evangelho. El extraordinario gozo de saber que Dios lo había perdonado. Ese Dios majestuosamente trascendente y santo, A alegria de entender que Deus, majestosamente santo, o tinha perdoado. que se había revelado en esa visión tan apabullante, Esse Deus que se revelou nessa visão tão grande, había perdonado todos sus pecados. perdoou todos os seus pecados. Alguien hizo una vez este ejercicio de imaginación. Uma vez alguém fez um exercício imaginário. Imaginemos por un momento que Isaías hubiese escuchado esa conversación entre las tres personas de la Trinidad Imagine que Isaías tivesse escutado essa conversa entre as três pessoas da Trindade antes de haber tenido la visión en el templo. antes de ter a visão no templo. ¿A quién enviaré? A quem enviarei? ¿Y quién irá por nosotros? Quem irá por nós? Bueno, Señor, es obvio. O Senhor, é claro. Yo soy lo mejorcito que te puedes encontrar por aquí. Eu sou o melhor que está tendo. Así que aquí me tienes. Então eu estou aqui. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Isaías hubiese escuchado esta conversación O que teria acontecido se Isaías escutasse essa conversa inmediatamente después de la visión, imediatamente depois da visão, pero antes del perdón? mas antes do perdão? ¿Quién irá por nosotros? Quem irá por nós? Yo no puedo, Señor. Não posso, Senhor. Soy un hombre inmundo de labios Sou imundo de lábios. y habito en un pueblo que tiene labios inmundos. Eu moro no meio de um povo de lábios impuros. Para que Isaías estuviera realmente listo para ministrar, Para que Isaías estivesse realmente pronto para ministrar, él necesitaba sentir en lo más profundo de su corazón la maldad de su pecado, ele precisava experimentar no profundo do seu coração a maldade do seu pecado. a la luz de la majestuosa santidad de Dios, E ele precisava ver sua maldade à luz da santidade majestosa de Deus. para luego experimentar el gozo del perdón revelado en el Evangelio. Para depois experimentar a alegria do perdão revelado no Evangelho. Isaías pasó del asombro a la culpa
Isaías passou do assombro para a culpa, de la culpa a la da gracia, culpa para a graça, de la gracia a la gratitud. da graça até a gratidão. Y mi hermano, mi hermana, eso es precisamente lo que tú y yo necesitamos para experimentar esa misma pasión por Dios E meu que Él irmão experimentó. e irmã, é isso que eu e você precisamos para ter a mesma paixão que ele experimentou. Solo que tú y yo tenemos una ventaja sobre Isaías. Só que eu e você temos uma vantagem sobre Isaías. Porque tú y yo vivimos, perdón, después de la cruz. Porque você e eu vivemos depois da cruz. Tú y yo ahora tenemos una perspectiva más clara de lo que Dios tuvo que hacer para poder perdonar nuestros pecados. Você e eu temos uma perspectiva mais clara do que Deus teve que fazer para perdoar os nossos pecados. Mis hermanos, escuchen con cuidado este asombroso pasaje en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Meus irmãos, escutem por favor essa passagem assombrosa no capítulo 12 do Evangelho de João. Estas cosas habló Jesús y fue y se ocultó de ellos. Jesus disse essas coisas e se ocultou deles. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, Mas apesar de que tinha realizado tantos sinais diante deles, no creían en él. não criam nele. Para que se cumpliesen las palabras del profeta Isaías, Para que se cumprisse as palavras do profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? que disse: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor? Isaías está citando, Juan, perdón, está citando aquí Isaías 53. João aqui está citando Isaías 53. Pero escuchen ahora. Mas escutem agora. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, Por isso não podiam crer, porque também disse Isaías. y ahora va a citar nuestro pasaje en el capítulo 6. E agora vai citar a nossa passagem do capítulo 6. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Cegou os olhos deles, endureceu seu coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, se convertam e eu os salve. Y ahora Juan, el evangelista, comenta. E agora João, o evangelista, comenta. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías disse isso quando viu sua glória e falou acerca dele. Mis hermanos, ahora tú y yo sabemos que ese rey de gloria, Meus irmãos, você e eu agora sabemos que esse rei da glória, a quien los serafines alababan con reverencia y con temor, a quem os serafins louvavam com reverência e temor, no es otro que nuestro Señor Jesucristo, não é outro senão o nosso Senhor Jesus que Cristo, decidió hacerse hombre y asumir la postura de un siervo para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. que decidiu se fazer homem e assumir a postura de um servo, morrendo no nosso lugar na cruz do Calvário. Es la contemplación de ese costosísimo amor perdonador de Dios, É a contemplação desse caríssimo amor perdoador de Deus, mostrado en la cruz del Calvario, demonstrado na cruz do Calvário, por ese Dios 3 veces santo, por esse Deus 3 vezes santo, el combustible que tú y yo necesitamos para mantener encendida la llama de nuestra pasión por Él. Esse é o combustível que você e eu precisamos para manter acesa a nossa paixão por Ele, De manera que podamos decir sin reservas: de modo que possamos dizer sem reservas: yo no sé cuáles serán las circunstancias por las que voy a tener que atravesar en el futuro, eu não sei quais serão as circunstâncias que eu vou ter que atravessar no futuro, ni cuáles son las cosas que tú quieres que yo haga, en las que tú quieres que yo me involucre para la expansión de tu reino. nem quais são as coisas que o Senhor quer que eu faça e que eu me envolva para a expansão do seu reino, Pero de antemano te digo, Señor, mas quero dizer previamente, Senhor, heme aquí, estou aqui, envíame a mí. me envie. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14, Disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, versículo que 14. el amor de Cristo nos constriñe, O amor de Cristo nos constrange, el amor de Cristo nos presiona. o amor de Cristo nos pressiona. Pensando esto,
pensando nisso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. que se morreu por todos, logo todos morreram. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por E ellos. morreu por todos para que aqueles que morreram não vivam para si, senão para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Es la comprensión del amor de Dios lo que incendia de pasión nuestro corazón por Él. É a compreensão do amor de Deus que acende o nosso coração e enche de amor por Pero Ele. mis hermanos, nosotros no vamos a poder aquilatar apropiadamente el amor perdonador de Dios, Mas, irmãos, nós não podemos medir de maneira apropriada o amor perdoador de Deus, a menos que no lo veamos en ese trono alto y sublime, a menos que tenhamos uma visão dele no seu trono alto e sublime, como el Dios soberano, el Rey del universo, de quien está llena toda la tierra de su gloria. Deus soberano que enche toda a terra com a sua glória. Ese Dios que es santo, santo, santo. Esse Deus que é santo, santo e santo. No todos vamos a tener el mismo llamado, Nem todos teremos o mesmo chamado, no todos vamos a tener el mismo tipo de ministerio, nem todos teremos o mesmo tipo de ministério. pero mis hermanos, todos tenemos al mismo Salvador y disfrutamos de la misma salvación. Mas, meus irmãos, todos nós temos o mesmo Salvador e desfrutamos da mesma salvação. Si es que hemos llegado a experimentar la gracia perdonadora de Dios. Se é que chegamos a experimentar a graça perdoadora de Deus. Oh, que el Señor nos conceda continuar predicándonos a nosotros mismos este glorioso evangelio, Que o Senhor permita que continuemos pregando a nós mesmos esse glorioso evangelho. en esta noche, Nessa noite, mañana, amanhã, cuando termine esta quando conferencia, termine a conferência, por el resto de nuestros pelo días, resto dos nossos dias, de tal manera que cuando estemos a punto de partir de este mundo, de tal maneira que quando estejamos a ponto de partir deste mundo, nosotros podamos decir como el apóstol Pablo: nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: yo he peleado la buena batalla, combati o bom combate, yo he acabado la carrera, completei a carreira, yo he guardado la fe. guardei a fé. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en Que esta noche. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações nessa noite. Muchas gracias. Muito obrigado.